Boa noite, paz esteja com todos, que nós possamos dar início ao último elo da nossa semana de oração, última noite da campanha, que nós possamos nessa noite concretizar, ter a certeza e a vitória do milagre, das bênçãos, de tudo aquilo que plantamos durante essa semana, para que possamos ter uma semana abençoada por Deus. Então nós estamos dando início agora ao último elo da semana de oração. Hoje tem sorteio da Bíblia, para você que compartilhou, para você que apertou o aviãozinho aí, mandou para os amigos, deixou o coraçãozinho, compartilhou nos grupos. Para você que está participando também da semana de oração, nós vamos estar nesta noite sorteando esta Bíblia para vocês que participaram, para vocês que estão aliançados nesse propósito, amém? Dá tempo, compartilha muito, mas dá um glória a Deus aí, já deixa o teu nome, dá uma boa noite aí para alguém, já abençoa essa noite, já glorifica e exalta o nome do Senhor, que Ele possa estar conosco. Eu estou um pouco afônica, devido à semana intensa mesmo e a quantidade de trabalhos que foram feitos hoje, mas nós estamos aqui porque o Senhor que é a nossa força, Ele que nos renova, Ele que nos fortalece, e enquanto a gente está aqui, Ele tira todo o cansaço, Ele nos dá ânimo para prosseguir, continuar e para finalizar essa semana de oração. Eu creio que essa semana foi uma semana assim que nós tivemos a oportunidade de aprender, de compartilhar, de orar, de receber e também de plantar semente, a qual nós iremos colher no decorrer de todo esse mês, do ano. O Senhor tem muitas bênçãos para nós. Para isso a gente tem que ter a certeza e a convicção do milagre e daquilo que o Senhor fez e vai fazer na nossa vida. Amém? Já está conosco aqui o Igner, a Quitéria Brasil, que é a Simone lá na França, seu Nesil da Dona Maria Felenina, a Ellen Carvalho. Deixa eu ver quem mais já está aqui conosco nessa noite de oração. A Mirna também já está conosco. Amém, glória a Deus. A Eliane Marques, que está aliançada nesse propósito. Que Deus abençoe a tua vida, Eliane. Que todo espírito contrário que tem atormentado a tua casa, o teu lar, a tua família, a tua parentela, o Senhor venha abater, repreender aquilo que o inimigo está tentando envergonhar, aquilo que o inimigo está tentando posicionar. Que o Senhor hoje venha desfazer, todo desentendimento, toda frustração amorosa, toda decepção, mas que o Senhor venha abençoar a tua casa, o teu lar, a tua família também. Que Deus venha abençoar grandemente, poderosamente e libertar, curar e sarar parentes teu, libertar de toda a cadeia, libertar de toda a prisão, libertar de todo o elo e abençoar a tua casa, a tua família, o teu filho, teus netos e toda a tua parentela, amém? Que Deus abençoe e toma posse, porque Deus tem coisas grandes para entregar para você, para sua casa e para sua família, amém? Tu crê? Então toma posse e recebe em nome de Jesus. Está conosco também a Marinalva, a pastora Fátima Lira, a Dani de Jesus, também já está conosco nesse último elo da nossa semana de oração, a qual nós estamos aliançados firmemente nesse propósito, com a certeza que Deus é aquele que vai operar, aquele que vai fazer o milagre que eu e você precisamos, amém? Quantos estão dispostos a provocar o milagre? Amados, eu costumo dizer que o milagre ele precisa ser provocado, e se nós não tivermos a capacidade de provocar o milagre, nós não vamos viver ele. E quantos nesta noite estão dispostos a provocar o seu milagre? Você está disposto a provocar o seu milagre? Glenda Silva. Você está disposta, Dani de Jesus, a provocar o milagre na tua vida nesta noite? Então declara, já deixa isso registrado. Samara, deixa registrado. Eu vou provocar o meu milagre. Eu vou chamar a existência, aquilo que já está no espiritual, para o material. Que o nosso milagre ele venha se materializar nesta noite. Tu crê? Então desde já toma posse, desde já recebe os teus milagres materializados
que você possa nessa noite receber bênçãos sem medidas na tua vida financeira, tá? Eu vejo Deus quebrando impedimentos na vida financeira, viu, Suzane? Deus vai te abençoar financeiramente também. Cleidinha, Deus está muito perto de abrir uma porta para você, viu? E essa porta é porta de provisão, de trabalho. Só crê que o Senhor está preparando uma porta para você e está muito próximo, viu? Só crê. E a porta que Ele vai abrir é porta de trabalho. Toma posse dessa palavra. Eu fico triste porque quando começa a trabalhar, né? Aí já sai lá da equipe, mas o Senhor vai abrir essa porta para ti. Tudo é um tempo, tudo é um propósito. É o nosso lema, né? Trabalha para Deus, Deus trabalha para você. Trabalhe para Deus, Deus trabalha para você. Esse é o nosso lema do culto das 9 da manhã, da qual estou ali sendo mordoma junto com nossos irmãos e irmãs. E o nosso tema é trabalhe para Deus e Deus trabalha para você. Esse tempo que você tem trabalhado para Deus, Deus vai trabalhar e vai abrir essa porta para você, assim como Ele também tem portas para abrir para Ellen. Já para Ellen, Deus quer abrir porta de ministério, viu, Ellen? Deus vai te aperfeiçoar, Deus vai moldar o teu caráter, Deus vai te dar dom, talento, conhecimento, aprendizado. Esse tempo é de aprendizado, o Senhor está dizendo para ti, absorve e aprende tudo aquilo que você tem para aprender e absorver. Que esse período que você está aprendendo, que você vai desfrutar lá na frente, e você vai pôr em prática tudo que você está aprendendo hoje. Porque o Senhor abre para você uma porta de ministério e Ele vai te capacitar para isso, amém? Mas não é para fugir, tá? Às vezes a gente... Porque na realidade, amado, deixa eu falar uma coisa muito séria para vocês. O escolhido, ele nunca acha que está preparado. O escolhido mesmo, quando ele é chamado, ele foge. O escolhido mesmo, quando é chamado, ele não quer assumir. Já os que não são escolhidos são aqueles que são oferecidos, que ficam se oferecendo para fazer aquilo que não foram chamados. E tem assim, ó, de que não foram escolhidos, que se oferece para fazer. Já o escolhido, ele tenta fugir, fica com medo, pensa em desistir. E os que não são, se oferecem. Por isso que não dura, por isso que não prospera, por isso que não flui, por isso que não frutifica, porque é oferecido, não é escolhido. Há uma grande diferença. Todos que são escolhidos, Ellen, eles passam por esse processo da não aceitação do chamado. Fica com medo, diz que é gago, diz que é o menor, que é jovem. Mas o escolhido sempre vai passar por isso. O que é escolhido, já oferecido não. Ele se oferece. Ele quer porque quer. Ele quer mostrar que é sem ter. Quer ser escolhido sem ser chamado. E chamado, amados, não é para todos. Porque o próprio Senhor fala, muitos são os escolhidos pelo momento da aceitação. Amém? Quero desde já deixar aqui expressar meus sentimentos a seu Nesildo e toda a sua família. Que o Senhor venha restaurar, que Ele venha ser o bálsamo, né? E que Ele venha trazer o refrigério para toda a família pela perca. Amém? Meus sentimentos, que o Senhor abençoe grandemente. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Mas vamos dar um glória a Deus aí. Glauciane sabe muito bem o que é isso, né, Glauciane? De ser chamado, querer fugir do chamado, mas está passando por isso e Deus está aperfeiçoando. E o Senhor está trabalhando no chamado da serva do Senhor, amém? Deus abençoe grandemente também, viu, o seu chamado, porque o Senhor falou diversas vezes com você aqui. E hoje eu posso contemplar, né? Que o que o Senhor fala aqui, Ele realiza. Porque eu não venho brincar de ser profeta e nem falar aquilo que não é de Deus. E tudo que tem sido dito, falado, o Senhor tem cumprido. Porque vem da parte dEle. E hoje eu posso ver isso na vida da pastora Fátima Lira. Posso ver isso na vida da Glauciane, que também já está à frente do trabalho. E de muitos e muitos outros que o Senhor vai chamar. Assim como a Lerri também, que foge, né, Lerri? Está na hora já de assumir
o chamado que Deus também tem para a tua vida, amém? Mas vamos orar. Vamos orar, hoje nós vamos estar consagrando os pães, tá? Hoje é os pães da multiplicação, os pães, o sexto desse mês de abril, e que o nosso Senhor venha nos abençoar grandemente, poderosamente, e que nós possamos ser muito, muito, muito abençoados em Cristo Jesus. Pastor, é a minha primeira vez na live, estou achando muito, muito estranho esse negócio da senhora consagrar óleo, consagrar sal, suco de uva, pão. Foi uma visão que o Senhor me deu. E tudo que eu tenho feito aqui foi direcionado pelo Espírito Santo. E nada do que é colocado aqui não está fora da palavra de Deus. O suco de uva representa o sangue. O sal está na Bíblia em diversos momentos. E o óleo também. E o pão também. Ou seja, são elementos que a Bíblia menciona, que a Bíblia relata e que nós estamos consagrando para receber a bênção daquilo que traz para nós. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, Pai amado, nesse momento nós te pedimos, ó Deus Todo-Poderoso, fala conosco nesta noite, por meio da Tua palavra, Senhor. Fala ao nosso coração, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor preparou como alimento, como palavra, para essa noite, para nossas vidas. Fala conosco, Deus, nós queremos ouvir a Tua voz. Declara e deixa registrado. Senhor, fala comigo, que eu possa ouvir a Tua voz, que a palavra hoje eu venha ter discernimento, que a palavra hoje, Deus venha me dar a sabedoria e o discernir daquilo que o Senhor tem para me entregar nesta noite. Que Deus abençoe a pastora Divalda, a Lucidalva Nunes, que está conosco também, Dona Lúcia Moreira também, que está conosco, para a glória de Deus, aleluia, amém, glória a Deus, aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, glória a Deus. A palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje, amado, eu cheguei da igreja ainda há pouco, e fui meditar na palavra, fui pedir direção para o Espírito Santo, para ele me mostrasse aquilo que era para ser falado e ministrado nessa noite, dentro da palavra de Deus, amém? E aí o Senhor colocou no meu coração Isaías 43, versículo 11 ao 13, amém? Também está conosco a pastora Liliane Moraes, a Vanessa Santana, tá? Está conosco, acho que a Lia também lá na França, na Itália, tá? A Simone na Itália, tá? Também a Karine Leitão lá em Fortaleza. Eu estou sentindo falta de muita gente, sabe? Que começou lá em janeiro e parou. Pessoas que essa semana também estavam e hoje já não estão. Mas glória a Deus, sabe? Pela tua vida. Glória a Deus, e eu fico muito feliz de saber que você está comprometido. E que você não faz propósito de tolo. Você começa e você termina. Deus honra aquele que começa e termina, aquele que faz propósito e cumpre, aquele que entra no propósito e faz segundo a vontade de Deus, amém? Mas a palavra de Deus do Senhor nessa noite para o nosso coração está no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 11, diz assim: Eu sou o Senhor, e fora da minha mão não há salvador. Eu anunciei salvação, realizei e fez ouvir os deuses estranhos, não houve entre vós, pois vós sois a minha testemunha, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda que houvesse dia, eu era, e não há quem possa livrar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Ninguém, igreja. Então, agindo eu, quem impedirá? Diga comigo, ninguém. Agindo eu, quem impedirá? Ninguém. Lúcia Moreira, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Isso mesmo, declara, decrete e deixa profetizado isso, né? Porque tudo aquilo que a gente resista, tudo aquilo que a gente declara, o Senhor faz infinitamente mais, amém? São Paulo conquistou, deixa eu ver aqui, São Paulo está neste momento em São Paulo, conquistou uma viagem com a Tapaué. Glória a Deus, louvado e exaltado seja o Vitor, né? Que está dizendo aqui que a tia Jô, né? Ele está pedindo oração pela tia Jô,
Tia Jo, tenho sentido falta dela aqui. Quem conhece a Tia Jo, né? Tia Jo é muito conhecida pelo ministério dela infantil, uma mulher que tem feito a diferença, sempre está conosco aqui na semana de oração, mas glória a Deus que o Senhor, Ele é galardoador, né, dos seus, e Ele dá condições e recursos para que a gente vá em lugares que nunca imaginamos estar. Então que Deus abençoe a Tia Jo, lá em São Paulo, que foi beneficiada, abençoada pelo fruto do seu trabalho na Tapaué, amém? E tem mais gente aqui, sabia? Falou em viagem, o Senhor está falando aqui que tem muitas pessoas que vão viajar. Muitas pessoas que esse ano irão conhecer outros lugares. Se esse é um desejo do teu coração, diz assim, é para mim, eu recebo. Se você tem vontade de fazer uma viagem no teu coração, o Senhor, através aqui da Tia Jo, que foi galardoada, presenteada por Deus, por essa passagem para São Paulo, Deus está abrindo outras portas também. Então, se você tem o desejo também de fazer uma viagem, toma posse. Eu vejo a Nara viajando esse ano. A Nara esse ano ainda vai fazer uma viagem, tá, Nara? Não foi só a que você teve recentemente. Deus também vai te dar condições para você fazer mais uma viagem esse ano. Eu vejo outras pessoas aqui também, Dona Lúcia Moreira. Também vejo a senhora fazendo viagem, viu? E é sempre, né, internacional. Deus está preparando outro momento seu lá naquele lugar que Ele sempre lhe leva. E já está determinado até o dia e a hora. Deus já está confirmando isso. Porque é para ir, viu? Obedeça e vá. Amém? Mas vamos voltar aqui para a palavra. Porque a gente começa a falar aquilo que Deus está mandando. E aí a gente vai dando, entregando, mas glória a Deus por isso. Amém? Amados, que essa palavra hoje ela possa cair no nosso coração como uma semente. Uma semente que venha germinar e dar bons frutos. Não só bons frutos, mas ela também venha se tornar uma árvore grande e frutífera, e que ela venha abastecer a tua casa e todos aqueles que estão ao teu redor. Amém? Essa é a palavra profética que eu, Carla, já estou liberando para a tua vida. Que essa palavra de hoje, ela vai ser uma semente para o teu coração, que ela vai frutificar, prosperar e que nós vamos ser muito, muito, muito abençoados, porque nós daremos frutos, nos tornaremos uma árvore e nós vamos alcançar as bênçãos para nossa casa, para nossa família e todos aqueles que estão ao nosso redor. Amém? Glória a Deus. Amados, quando o profeta Isaías vem falando isso, que ele é Deus e que agindo ele ninguém pode impedir, e não há quem tire das suas mãos, né? E agindo Deus ninguém pode impedir, o profeta Isaías, ele é conhecido como profeta messiânico por muito falar da volta de Jesus. E esse texto que nós acabamos de relatar, ler, ele traz algumas coisas para que nós venhamos aprender nesta noite, para que ninguém possa impedir o agir de Deus na nossa vida. Para que se cumpra esta palavra, que agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Então ninguém pode impedir o agir de Deus na tua vida. Então declare e resista. Ninguém vai impedir o agir de Deus na minha vida. Amém? Se você puder deixar isso registrado, porque vai ficar aí registrado, carimbado, né? Para que lá na prosperidade você lembre. Então declara e escreve: ninguém vai poder impedir o agir de Deus na minha vida. Amém? Então, amados, quando o Senhor fala isso, que ninguém vai poder impedir o agir dele na minha e na tua vida, porque agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Mas o que o Senhor quer que nós aprendamos com isso nesta noite? Ele quer nos ensinar que para que a gente viva uma vitória, para que a gente viva um milagre, para que a gente tenha uma conquista, nós precisamos conquistar os milagres e as vitórias. Muitas vezes nós não sabemos definir até mesmo o que são palavras e o que são milagres e o que foi falado ou liberado para nossas vidas. Talvez por isso que muitos de nós não tenhamos experimentado ainda os milagres que Deus tem para a nossa vida. Por não sabermos ainda definir o que é conquistar, o que é ter vitória,
o que é desfrutar do milagre de Deus. Então, amados, nesta noite, o meu povo, o Senhor fala através de Moisés, que o meu povo sofre, perece por falta de sabedoria, por falta de conhecimento. Por isso que eu tenho que conhecer a palavra. Por isso que eu tenho que conhecer a verdade. Porque a palavra em João 8,32 vem dizendo: conhecer a verdade vos libertará. Então, quando eu conheço a verdade, quando eu conheço a palavra de Deus, nada vai poder impedir o agir e aquilo que eu e você vamos conquistar. Diga assim: eu vou conquistar. Eu vou conquistar e vou viver milagres. Eu vou ter vitória. E ninguém vai poder impedir. Mas para isso, amado, nós vamos tratar de aprender a chamar a existência, conquistar e ter vitória e viver o milagre que precisamos. Para isso, o milagre, ele sempre vai chegar na hora certa, no momento certo e na hora que nós mais precisamos dele. Entenda que o milagre, ele vai acontecer na minha vida e na tua vida, na hora certa, no momento certo. O Senhor vai operar e fazer você viver o milagre. Entenda, amados, que o milagre, ele não conserva ninguém na presença de Deus, não. Tem muita gente que recebe o milagre, ora, não sai. Eu tô muitos anos já na igreja, e tem pessoas que quando querem um milagre, elas ficam o dia todo na igreja. Passam a semana toda na igreja. Mas quando consegue o milagre, conquista a vitória, vai embora. Se o milagre fizesse com que as pessoas se conservassem na presença de Deus, o povo lá do Egito não teria murmurado e nem teria vagado 40 anos no deserto e não teria, teriam vivido a promessa. Então não basta ter só a promessa. Nós temos que conquistar a vitória e viver o milagre e conquistar cada uma delas. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém vai poder impedir. Então, para isso, nós precisamos dar passos para que nós sejamos vitoriosos. Nós precisamos tomar decisões que façam com que nós tenhamos vitória. Entenda que a palavra vem nos dizer que a gente tem que obedecer a palavra de Deus, custe o que custar. Eu tenho que o quê? Obedecer a palavra de Deus. Porque se eu não obedecer, eu não vou conquistar. Se eu não obedecer, eu não vou ter vitória. Se eu não obedecer, eu não vou viver milagres. Então, para que eu viva o milagre, para que eu conquiste, para que eu tenha vitória, eu tenho que obedecer. E obedecer é difícil, amado. Porque obedecer é abrir mão da nossa vontade. É abrir mão do nosso eu, é abrir mão daquilo que almejamos e desejamos. E para obedecer, nós temos que obedecer, curte o que custar. Curte o que custar. O livro do profeta Daniel, no capítulo 3, vem relatando a história de 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses jovens, eles foram determinados e eles provocaram o seu milagre. Pois esses jovens, eles deveriam se curvar diante da estátua de Nabucodonosor. Só que eles não se curvavam diante de nenhum outro Deus que não fosse o Deus dele. E todo o decreto para aqueles que não se curvassem diante da estátua de Nabucodonosor seria jogado na fornalha aquecida. A palavra de Deus diz que delataram Sadraque, Mesaque e Abednego para o Nabucodonosor. E aí Nabucodonosor se irritou, se irou, mandou tocar as trombetas e os sons que tinha que fazer e deu uma outra oportunidade para que eles se curvassem e se dobrassem.
ainda que custasse a vida deles, ainda que eles fossem jogados na fornalha, eles não se curvaram diante da estátua de Nabucodonosor. Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram. E o rei disse para eles que queria ver se o Deus deles livraria eles da fornalha. E eles responderam: se o nosso Deus não nos livrar da fornalha, nós não sabemos, mas uma coisa nós temos certeza: nós vamos entrar, porque nós não iremos nos curvar diante de outro Deus que não seja o nosso Deus. Entenda, amados, que para a gente provocar milagres, ainda que a gente tenha que obedecer, custe o que custar. Sadraque, Mesaque e Abednego aqui estava custando a vida deles. Mas eles não abriram mão. Eles não se curvaram diante de outro Deus, não se acovardaram, não retrocederam. A gente não pode servir a dois deuses. A gente não pode acender uma vela para Deus, outra para o diabo. Eu não posso hoje estar na igreja, amanhã estar lá no terreiro. Eu não posso hoje me curvar diante de Deus e amanhã diante de Baal. Entenda que eles não se curvaram e estava custando a vida deles. Se Deus ia tirar ele da fornalha, eles não sabiam. Mas uma coisa era certa: eles não se curvariam, ainda que isso custasse a sua vida. A palavra vem dizer em Daniel que a fornalha foi aquecida 7 vezes mais, ao ponto daqueles que foram aquecer a fornalha foram mortos, queimados. A palavra vem dizer que Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha, atados e amarrados. E agora o rei Nabucodonosor olha para a fornalha, né? E ele diz assim: não foram 3 que foram lançados, amarrados e atados? Como é que eles... Agora eu vejo 4. Andando, com certeza cantando, glorificando. E o 4 tem a aparência do Filho do Homem. Deixa eu falar para você, isso é muito sério. Quando eu não me curvo, que eu não abro mão, que eu não renuncio, que eu não obedeço às coisas do outro mundo, que eu abro mão, ainda que isso custe o meu emprego, ainda que isso custe a minha vida, Deus vai nos honrar. Quantas pessoas, amados, elas não honram a Deus? Por conta do seu emprego, muitas vezes elas são obrigadas a participarem, a estarem, a vestirem camisa de outros deuses. Por quê? Porque não fazem o que Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram. Sabe, amados? Quando a gente tem um Deus todo-poderoso, se Ele vai nos livrar de perder o emprego, ou de não usar essa camisa de Baal, ou outra coisa parecida, eu não sei. Mas é melhor eu obedecer a Deus e saber que eu estou fazendo a coisa certa, do que eu desagradar a Deus e agradar o homem. Agradar o homem e ir para o inferno, porque não obedeceu. É melhor obedecer do que sacrificar. Sadraque, Mesaque e Abednego provocaram o milagre deles assim. E o decreto foi que não há outro Deus como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que livra da fornalha. Como é que você tem se posicionado diante de Deus? Você tem conquistado? Você é vitorioso? Você tem conquistado o teu milagre? Ou você tem retrocedido diante da batalha? Sabe, amados, eu já passei por uma situação assim. Eu trabalhava numa certa instituição que no mês de outubro, todos eram obrigados a vestir, a adorar e fazer cultos. Cultuar, né? Fazer culto é muito diferente de cultuar aqueles deuses. Mas eu fui, conversei com a minha coordenação, com meus chefes, e eles me entenderam e compreenderam. E eu não usei e não participei. Ela entrou em um acordo comigo que eu não usaria durante a semana. Mas ela me testou. Eu teria que trabalhar todos os sábados para cumprir aquilo que eu estava descumprindo. Eu poderia ter pensado, mas tem que trabalhar no sábado. Não. Eu não usei, eu não cultuei e trabalhei todos os sábados. E Deus me honrou. E eu fui respeitada naquele lugar. Porque todos os anos eu não era obrigada a participar e nem usar. E no ano seguinte, pela minha fidelidade a Deus,
eu não tive mais que trabalhar nem um sábado. Então, amados, quando a gente obedece a Deus, a gente provoca milagres. Aquilo que ninguém talvez tivesse conseguido naquele lugar, eu consegui. Porque eu provoquei o meu milagre. Porque eu fui sincera com Deus. E eu não desonrei para agradar o homem e desagradar o meu Deus. Então, custe o que custar. Para Sadraque, Mesaque e Abednego, estava custando a sua própria vida. Para a gente provocar milagres. E esse Deus que quando ele age ninguém impede, que essa é a palavra dessa noite, agindo Deus quem impedirá? Ninguém. Ainda, amados, ainda que tenhamos né, de ser jogado, ainda que custe a nossa vida e outras coisas, é sempre melhor obedecer do que sacrificar. Mas quando eu também quero viver as promessas e conquistar o milagre, que esse Deus está dizendo que quando ele age ninguém impede, eu preciso também me jogar aos pés do Senhor. Eu preciso orar, eu preciso buscar, eu preciso clamar, eu preciso buscar a presença de Deus. E eu vou te dar um exemplo disso na palavra de Deus. Lá em 2 Reis, capítulo 4, se eu não me engano, a partir do versículo 9 em diante, vem falando de uma mulher de Sumém, a Sunamita. Muita gente confunde a Sunamita com a Sulamita de Salomão. São duas mulheres totalmente diferentes uma da outra. A Sunamita não era esse o seu nome. Assim ela era conhecida por ser a mulher de Sumém. Aquela mulher que morava no caminho do Monte Carmelo, aonde o profeta Eliseu passava para ir para o Monte Carmelo. Essa mulher, ela alimentou o profeta, reconheceu que ele era um homem de Deus. Nós conhecemos a história. A palavra de Deus diz que ela fez um quarto de alvenaria para o profeta. E o Senhor abençoou ela nos seus sonhos, que era ter um filho. Mas o que eu quero falar nesse momento? Que quando nós precisamos provocar o milagre, é nos pés do Senhor que nós temos que nos jogar. É nos pés do Senhor que nós temos que nos lançar. Não é pastor, não é amigo, macumbeiro, vizinho, redes sociais que vai provocar o teu milagre. Quando isso acontece, a gente precisa ter a atitude que Sunamita teve. Ela se jogou aos pés do Senhor e clamou. Porque a palavra vem dizendo, amado, que esse mesmo filho, que o Senhor abençoou ela, por ter investido na vida do profeta, por volta de mais ou menos 10 anos de idade, essa criança tem um aneurisma, né? Podemos dizer assim. Porque ela estava por volta de meio-dia, né? Olha aí a mortandade do meio-dia. O que é a mortandade do meio-dia? A palavra vem dizer que esse menino estava nos campos trabalhando com seu pai, quando ele tem uma forte dor de cabeça. Eles levam a criança para sua mãe, ela coloca no seu colo, ora com ele, mas aquela criança morre. O que essa mulher faz, a Sunamita? Ela pega esse menino, coloca na cama do profeta, pede para o seu marido um moço, pede um cavalo, uma carroça, sei lá qual era o veículo da época, e vai até o Monte Carmelo. Ela não fala nada para o marido que o filho estava morto. E ele ainda diz, olha, não é festa da lua, não é sábado. Por que motivo você está indo lá no Monte Carmelo? E aí ela não falou nada e foi. Quando ela chega no Monte Carmelo, Geazi, o servo do profeta Eliseu, vai ao encontro dela. E aí ele vê que não era normal uma mulher casada estar sozinha, sem o seu marido e acompanhada de um empregado. Ele vai diante dela e pergunta assim, vai tudo bem? Como é que está o menino? Como é que está o seu marido? E qual é a resposta dela? Vai tudo bem. A palavra de Deus diz, amados, que o filho dessa mulher estava morto. Ela não estava bem. Ela não estava bem. Mas ela sabia que o profeta que profetizou, a palavra profética sobre a vida dela e aconteceu, era o mesmo que ia orar com ela e conectar os céus e provocar o milagre que ela precisa. A palavra de Deus diz, amado, que Geazi, ele foi logo ao encontro dela
Ele foi ao encontro dela e perguntava se estava tudo bem. Não estava bem, amado. Quem é que perde um filho e está tudo bem? Quem é que deixa um filho morto em casa e está tudo bem? Mas essa era a resposta dela. O que Deus nos ensina com isso? Que agindo Deus quem impedirá? Ninguém. Mas o que Deus nos ensina com isso? Que nós não devemos compartilhar muitas vezes as nossas dores e os nossos sofrimentos com qualquer pessoa. Muitas vezes somos nós que temos que colocar o óleo nas nossas dores para que sejamos curados, para que as feridas fechem e que elas se tornem cicatrizes. A palavra de Deus diz que o profeta, Geazi, vai, mas ela não vai para o Geazi. Ela se lança nos pés do profeta. E só ia sair dali quando o profeta fosse com ela. E nós conhecemos a história. O profeta vai à casa dela. Ele ora pelo aquele menino, põe olho com olho, boca com boca, mão com mão. Ele sopra sobre aquele menino e aquele menino ressuscitou. Mas em nenhum momento ela desistiu. Em nenhum momento ela deixou de crer no seu milagre. Porque agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Quando a gente crê em Deus e que Deus age na nossa vida, e para a gente provocar o milagre, a gente tem que louvar ao Senhor. Tem que o quê? Louvar o Senhor. Tá triste, louve. Tá chorando, louve. Tá alegre, louve. Tá contente, louve. Tá passando pela prova, louva. Tá passando pela luta, louve ao Senhor. Porque nós precisamos louvar a Deus. Porque o louvor liberta, o louvor quebra cadeias, o louvor nos cura. E lá no céu nós iremos cantar num grande coral, a qual nós estamos ensaiando aqui na terra. Mas deixa eu te falar algo nesse sentido. A palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 16, vem dizendo que perto de meia-noite, Paulo e Silas cantavam, oravam ao Senhor. E veio naquele lugar, naquele momento, um vento que quebrou as correntes e as algemas. E ali eles foram libertos para a glória de Deus. Mas em nenhum momento Paulo e Silas murmurou. Em nenhum momento Paulo e Silas questionou a Deus. Em nenhum momento eles disseram: Deus, nós libertamos aquela mulher do espírito do engano. Mas olha onde nós estamos, não, amado. Eles louvaram, adoraram ao Senhor. Eu falei para você pegar essa semana, foi essa semana que eu falei? Foi aqui ou foi no culto? Que eu mandei você essa semana cantar um louvor a semana toda. Foi nessa live ou foi na campanha que eu estou fazendo na igreja? Pois é. Quando você estiver passando por uma luta, louve. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Nós vencemos batalha, não é só com jejum e oração, mas é com louvor. Louvor de guerra. Louvores que abrem corrente, abrem e fecham portas e cadeados e rompem. Como diz o louvor: não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da minha voz. Acho que é assim, não é? Porque agindo ele, quem impedirá a igreja? Ninguém. Mas para a gente provocar o milagre, para a gente viver o milagre, a gente precisa mover-se. A gente precisa se levantar dessa zona de conforto a qual nós nos encontramos. Mas você pode dizer: pastora, como assim? Sair da zona de conforto se eu ainda nem entrei nela? Amados, você poderia me questionar agora. Como assim sair da vida da zona de conforto? Amado, tudo que nós fizermos e estamos fazendo para Deus ainda é muito pouco diante daquilo que nós somos chamados a fazer. E para isso, a gente tem que provocar o milagre. Para isso, nós precisamos nos mover. Para isso, nós precisamos caminhar em direção do nosso milagre. A palavra no livro de Mateus, capítulo 9, vem contando a história de uma mulher. Uma mulher que sofria 12 anos de um fluxo de sangue. Eu creio que essa mulher, ela tinha algum tipo de câncer, né? Câncer de útero, câncer... Porque essa mulher, ela sofria de uma hemorragia durante muitos anos. A palavra de Deus diz que ela se dispôs, gastou tudo que ela tinha com médicos. Ela procurou todo o recurso que fosse possível. Mas essa mulher não conseguiu.
Essa mulher, ela provocou o milagre dela. Ela saiu da zona de conforto, apesar dela estar doente, fragilizada, mas ela saiu daquele leito da enfermidade. Ela se moveu e ela foi ao encontro de Jesus. Porque ela disse que se somente eu tocar na orla dele, eu serei curada. Para mim e para você viver milagre, nós temos que provocar, nós temos que curtir e o que custa, ainda que custe a nossa vida. Ainda que tenhamos que nos jogar nos pés do Senhor. Ainda que tenhamos que adorar Ele com louvor. Porque Ele adora, Ele procura adoradores que adoram Ele em espírito e verdade. Mas para me provocar o meu milagre, eu também preciso me mover em direção ao meu milagre. A palavra vem dizer que, amada, essa mulher é considerada impura. Ela foi ali para morrer ou para viver. Porque ali ela poderia ser apedrejada. E ela não poderia tocar em Jesus porque tudo que ela tocava se tornava imundo. Olha o sofrimento, olha a dor dessa mulher. Mas agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É a palavra. Ela teve fé e ela foi curada. Nós conhecemos a história. Qual é a área da tua vida nessa noite que está sangrando? Qual é a área da tua vida que você está sangrando? E que você precisa tocar na orla, no manto, e provocar o teu milagre nesta noite. Para a gente provocar o milagre também, nós não temos que ficar calado. Nós temos que abrir a nossa boca e clamar. Clamar o milagre. Clamar pelo milagre. E me faz lembrar, me ajuda aí as pastoras, é Marcos 10, que vem contando a história do cego Bartimeu. Cala-te, não incomoda o mestre, te cala. O que foi que Bartimeu fez? A palavra vem dizer que ele clamou e ele clamou mais alto. Ei, quem precisa do milagre é você. Quem precisa da bênção é você. Então, para isso, você precisa abrir a tua boca, clamar, glorificar e exaltar e chamar à existência o teu milagre nesta noite. Deus te chamou aqui para viver milagres. Entenda que Jesus, ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você tem a capacidade nessa noite de viver milagres. Mas para isso, custe o que custar. Ainda que custe a tua vida, o teu emprego, os teus desejos, as tuas vontades, que você tenha que abrir mão para viver o teu milagre. É interessante que Jesus estende a mão para o cego Bartimeu. E com uma mão ele segura no Senhor e a outra ele lança fora a capa. E Jesus se apoia e segura ele pelas mãos. Sabe por que muita gente não vive milagre? Sabe por que muita gente não tem provocado o seu milagre? Porque na hora que o Senhor estende as mãos, elas dão somente uma. Porque com a outra, elas não querem largar a capa do impedimento, a capa era tudo que ele tinha, porque para pedir esmola lá em Roma tinha que ter essa capa. Mas Bartimeu, ele não se importou em perder aquela capa. E como é que você está recebendo o teu milagre? Será que você está segurando na mão de Deus com a mão direita e com a esquerda você está segurando a capa do impedimento, a capa do rancor, a capa da mágoa, a capa do pecado, a capa da doença? Qual é a capa que você não quer soltar nesta noite? Porque para viver milagre, tem que fazer o que Bartimeu fez. Estender as duas mãos e segurar no Senhor. E não ficar preso ao passado, à capa e naquilo que impede o teu milagre. Então, amados, que nessa noite você possa entregar para o Senhor. Que nessa noite você possa abrir a sua boca e clamar a Jesus. Se for preciso, grite, como Bartimeu gritou. Se for preciso, fale mais alto. Mas não pare, não deixe de clamar, não deixe de crer, não deixe de acreditar que Deus é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. E agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amados, nós temos que fazer como Bartimeu. Nós não podemos parar de clamar, porque Jesus, ele ouve o clamor. Ele ouviu o grito e o clamor do cego Bartimeu.
E ele foi ao encontro de Bartimeu e perguntou para ele: o que queres que eu te faça? O Senhor te pergunta neste último elo desta semana de oração: o que queres que eu te faça? Será que você teria a resposta? Ou você seria mais um na multidão, mais um na live, que não tem a resposta, que não sabe o que você precisa, que tudo que vem para você, que Deus me deu uma casinha, se Deus me deu um carrinho velho, nem que seja usado. Não, amados. Deus te chamou para viver coisas maiores e melhores e extraordinárias. Não seja mais um na multidão. Saiba, esteja determinada naquilo que você quer receber de Deus por essa semana de milagres, por essa semana a qual você se esforçou, que você abriu mão do seu sono, do seu cansaço para estar aqui ouvindo essa palavra. O que tu queres que o Senhor te faça? Não há o que Ele não possa fazer. Não há o que Ele não possa resolver. Não há impedimento para esse nosso Deus. Ele é o Deus que age nas causas impossíveis. Começa a declarar para Deus aí. Começa a falar com Deus. Fecha teus olhos, começa a falar com Deus o que tu queres que Ele te faça. É no teu casamento. Ele pode restaurar e fazer ser melhor do que antes. É um filho rebelde, uma filha rebelde. Faça que nem aquela mulher que foi lá pedir pela filhinha dela que estava demoninhada. Que todo espírito maligno, toda a influência do homossexualismo, da prostituição, das drogas, do vício, do adultério, da fornicação, que Deus venha quebrar hoje. Que Ele venha tirar elos, flagelos, correntes, mas que nós possamos nessa noite provocar e viver o nosso milagre. O que você quer que Ele te faça, Ele pode fazer. Qual é a área da tua vida que está sangrando? Ele pode estancar, curar e te libertar de todo jugo, toda condenação. Que o Senhor nesta noite Ele possa operar o teu milagre. E que eu e você não sejamos mais uma multidão. O Senhor te pergunta nessa noite: o que queres que eu te faça? Bartimeu não hesitou e respondeu: que eu volte a ver. E você? Qual é o milagre que você precisa? Qual é o milagre que você está esperando? O que você hoje tem para lançar nos pés do Senhor e receber o teu milagre? Ele é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Antes que houvesse dia, o eu sou, Ele já era. E não há quem tire, não há quem arranque da palma das minhas mãos, dos meus. Agindo eu, quem impedirá a igreja? Ninguém. Então Deus, Ele tem milagres para você. Mas para isso, você precisa, nesta noite, você precisa chamar à existência o teu milagre. E declarar, profetizar na tua vida que o milagre vai acontecer. Posso crer em minha vida, o milagre vai acontecer. Você crê nisso? Então toma posse e recebe o teu milagre. Amados, eu quero finalizar, eu quero orar, consagrar. Realmente eu ainda tenho um período de oração do meu propósito que eu preciso cumprir, fechar o meu elo de oração após a live. Eu tenho algumas pessoas que eu preciso ligar nesta noite, tá? Talvez você receba uma ligação minha, tá bom? Deus vai me direcionar aqui pessoas que eu vou estar ligando após o culto. E se o telefone tocar, atende. Porque Deus me direcionou nessa noite para ligar para algumas pessoas. Por isso Ele mandou parar agora nesse momento de oração. Porque o que Ele tem para entregar para algumas pessoas é pessoal. E eu não posso falar aqui. Amém? Então tem pessoas aqui que o Senhor vai entregar. E eu vou deixar uma mensagem de voz, tá? Eu vou deixar uma mensagem de voz. Porque se eu ligar para você, o que Ele declarar e entregar para você vai ficar só ali. Mas eu vou deixar quando eu estava falando que eu ia ligar, o Senhor disse: deixa uma mensagem de voz. Porque vai ficar registrado. E todas as vezes que essa pessoa quiser duvidar daquilo que eu estou entregando, ele vai te ouvir novamente. Naquela mensagem que ele recebeu. E ele vai saber que tem uma promessa sendo liberada sobre ele. E que ele não vai desistir.
Obrigada por cada pessoa que está aliançada, por cada pessoa que cumpriu o seu propósito na semana de oração. Eu preciso descansar um pouco a minha voz, porque amanhã eu ainda tenho 2 compromissos. Amanhã, 7 da manhã, a Rádio Liberdade FM. Pastor, eu não tenho rádio, abaixa o aplicativo. Ele é bem levinho, abaixa aí o aplicativo da Rádio Liberdade FM. Se eu não me engano, se eu tiver o link ainda, eu vou botar no grupo de oração e você baixa lá. Amanhã, 7 horas, na Prece Poderosa, nós temos também um encontro marcado de aprendizado. Que Deus abençoe todos vocês, a sua casa, a sua família. Eu ainda vou sortear a Bíblia e vou consagrar os pães. Amém? Pegue seus pães. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu consagro esses pães. Eu abençoo. Que aonde esse pão for colocado, ele mova milagres. Milagres da provisão. No armário, na geladeira, no fogão, no guarda-roupa, na sapateira, na carteira. Pai, em todas as áreas que ele mover a fé. Que esse sexto desse mês venha a cabeça sacudida, recalcada e transbordante. Com a porção de 30, 60, 100 vezes mais. Pois assim nós consagramos e abençoamos todos esses pães em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu ainda vou fazer a oração final, mas hoje eu coloquei aqui todos os nomes, todos os pedidos de oração. Vou fechar meus olhos, vou meter a mão aqui dentro, vou remexer, né? Todos os nomes, pegar um papelzinho. Quem será que foi o sorteado e a sorteada? Não vou nem olhar, né? Vou mandar você olhar e eu quero que você coloque aí a pessoa. Dá para ler? Quem ganhou a semana de oração, a Bíblia? Dá para ler quem foi? Você consegue ler? Você consegue ler quem foi? Amém? Vou ler para você. E a sorteada dessa semana foi a Mirma Figueiredo, tá? Que foi a ganhadora dessa linda Bíblia, em nome de Jesus. Amém? Juscelino, quanto tempo, irmão? Que saudade, viu? Deus te abençoe, abençoe sua casa, seu lar, sua família. Que Deus abençoe, que Ele derrame bênçãos também sobre a sua vida. Amém? Mas vamos orar, encerrar. Eu estou aqui, realmente, hoje, eu estou muito afônica, por ter tido uma semana muito intensa. E eu ainda tenho compromisso amanhã e a gente conhece o nosso limite. E hoje tivemos atendimento, né, na nossa anamnese, na nossa atendimento de cura e libertação. E foi muito bom, muito lindo o que o Senhor fez. E quem sabe também você não vai ser o próximo, amém? Eu vou orar e finalizar, porque eu vou ter que mandar pessoalmente aquilo que o Senhor quer entregar para algumas pessoas como palavra de revelação, palavra de conhecimento. Aquilo que eu posso entregar aqui, eu entrego. Mas aquilo que é pessoal, o Senhor não é um Deus que vai lançar assim. E aí eu vou mandar um áudio no WhatsApp dessas pessoas. Fique atento. Se você vê um áudio meu lá chegando, é uma palavra de conhecimento. São 3 pessoas aqui, 3 pessoas que vão receber esse áudio, que foram 3 pessoas que o Senhor mandou entregar bênçãos nessa noite. Amém? Tenha uma noite em paz, sono reparador, sono do justo, amanhecer do novo dia com novidade de vida. Que Deus te abençoe e que o sol vai brilhar diferente nessa manhã, nesse mês, porque nós iremos colher os frutos das sementes que plantamos durante essa semana. Tenha um sono reparador, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Quinta-feira nós teremos no culto de 9 da manhã, em memória à Semana Santa. Nós vamos falar sobre isso, porque cada horário, cada dia da semana irá ser abordado o tema do que Jesus fez durante essa semana. E uma das coisas que Jesus fez na quinta-feira santa foi o lava-pés. Então, quinta-feira, se você nunca participou dessa liturgia, se você nunca participou desse culto do lava-pés, eu te convido para estar conosco quinta-feira, para esse grande mover, a qual nós vamos estar falando, pregando sobre isso e lavando os pés de todos aqueles que lá estiverem, tá bom? Que Deus abençoe e fique na paz de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.